Fala galera, vamos falar hoje sobre as atualizações das negociações com o Botafogo. Já temos aí algumas atualizações, pelo menos sobre duas negociações que o Botafogo está aí envolvido, cara. Vamos falar sobre isso. Além disso, vamos falar também sobre mais reclamações com a CBF, né? Isso é uma notícia um pouco de fora do Botafogo, mas mais presidentes de clubes estão indignados com a CBF. Vamos falar sobre essa questão. Temos jogador também deixando o Botafogo e assinando contrato com o clube português. Vamos falar sobre essa saída aí do Botafogo e, é claro, vamos falar sobre o Textor respondendo o Landim aí na questão do fair play financeiro, cara. Então vem comigo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois assim você ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais botafoguenses, tá bom? Vou soltar a intro e vamos voltar falando de Botafogo. Vem comigo! Bom, vamos começar com uma informação aqui do nosso canal, cara, que foi a saída do Jefferson Maciel para o Portimonense. Jefferson Maciel, zagueiro, chegou a jogar alguns jogos aqui pelo Botafogo. Ele veio do Ceará, da base do Ceará, tem 21 anos. Ele já está se despedindo para o Botafogo para seguir um novo capítulo aí em sua carreira. Ele está indo para o Portimonense de Portugal. Ele assinará aí com um contrato de 5 anos, cara, de 5 anos pelo Portimonense de Portugal. Um jogador que não foi muito utilizado pelo Botafogo, né, cara, que apresentou algumas fragilidades, também muito jovem. Ele é esperado aí nos próximos dias em Algarve, que é a região ali onde fica localizado o estádio do Portimonense. Então, tá aí uma saída do Botafogo, Jefferson Maciel, zagueiro, indo em direção ao Portimonense, clube português, tá bom? Falando agora em contratações, cara, o Botafogo enviou uma proposta oficial aí pro CSKA pelo lateral direito Kelvin, tá? O CSKA que pediu em torno aí de 10 milhões de euros pro Flamengo, que era outro clube interessado no atleta. Deve ser em torno dessas cifras aí que vai movimentar essa negociação, tá bom? O CSKA tá até aqui, inclusive, na matéria, cara, que ela cerca de 60 milhões na cotação atual de reais, né? Para negociá-lo aí, a informação foi do Venegas Grande na época, tá bom? O Botafogo tá tentando negociar com o atleta, não sabemos quanto ainda o Botafogo ofereceu pelo jogador, mas ele já formalizou uma oferta pelo lateral direito também, pelo lateral direito do CSKA. Tá bom? Outro jogador que o Botafogo formalizou uma oferta foi o lateral direito Vitinho do Burnley, tá? Esse jogador já aceitou a proposta salarial, né? O Vitinho, mas o clube inglês não pretende vendê-lo. Então o Botafogo buscando aí dois laterais no mercado, esses nomes já vazaram, né? O Kelvin e o Vitinho, e no CSKA o Botafogo formalizou uma oferta, não sabemos aí, o CSKA parece que está interessado em negociá-lo, mas quer ali cerca de 60 milhões de reais, e o Burnley, cara, o Vitinho do Burnley não estão interessados em negociá-lo, mas o jogador quer vir e já acertou até salários com o Botafogo. Falta o Botafogo se resolver com o clube inglês. Então, assim, duas situações diferentes, né? Um clube não quer liberar, mas o jogador quer vir, e o outro clube quer liberar, mas quer pedir um salário, cerca de 60 milhões de reais pela negociação, né? Então vamos ver aí qual vai ser as cenas dos próximos capítulos e deixe aqui nos comentários quem vocês preferem, se vocês preferem o Kelvin ou o Vitinho, tá bom? Se vocês conhecem aí o futebol deles. Vamos falar um pouquinho sobre uma polêmica aí da CBF, mais uma, né, diante de mais uma rodada, antes de falar um pouquinho sobre a questão do Textor. O presidente do Vitória se revoltou aí diante de um gol validado do Cruzeiro pela arbitragem, que o jogador do Cruzeiro teria levado a bola com a mão, e realmente, na minha opinião, levou, tá? O presidente do Vitória se revoltou com a arbitragem e falou o seguinte: escândalo, será que Corinthians e Fluminense precisam disso para não cair? Que são os outros dois clubes que estão brigando para não cair, né? O árbitro da partida foi o Marcelo de Lima Henrique, e o VAR, cara, foi o mesmo VAR que expulsou o Gregory, né, no lance no jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Então, assim, já é recorrente esses erros bizarros, né? O presidente de Vitória falou o seguinte, ó: hoje passou de todos os limites. O que está acontecendo com a arbitragem brasileira é uma vergonha. Agora um escândalo contra o Cruzeiro. Não é fácil brigar no Brasileirão. Nós fazemos um esforço fenomenal para jogar de igual para igual contra times com investimentos com mais de 200 milhões. É um absurdo, é vergonhoso. Precisamos clamar pela profissionalização da arbitragem, tá bom? Então ele continuou reclamando bastante, citando até, né, rivais ali que estão brigando pelo rebaixamento, como o Corinthians e o Fluminense, né, dando a entender ali que eles precisariam disso para não cair, será?
Foi aí o presidente do Vitória reclamando diretamente da CBF, que mais uma vez, né, prova ser patética, tá bom? Bom, falando aí ainda de reforço do Botafogo, mudando totalmente o assunto, o Santos rejeitou a princípio a proposta milionária do Botafogo pelo zagueiro Jair, tá bom? O Santos decidiu rejeitar a proposta do zagueiro Jair, pois está focado no desenvolvimento esportivo do atleta dentro do Peixe, tá bom? O Botafogo havia oferecido cerca de 70 milhões de reais pelo jogador, além de um salário 4 vezes maior do que o que ele recebe no Santos. Mas já temos informações, cara, que essa negociação não está totalmente descartada. Apesar da primeira negação inicial do Santos, o Botafogo continua insistindo, sabendo que o Santos tem sim interesse de fechar o caixa aí no positivo esse ano, né? Ou pelo menos igualar ali as despesas com as receitas, né? E esse valor que o Botafogo está oferecendo pelo Jair seria extremamente importante para o clube paulista, né? Para o clube de Santos. Então, o Botafogo continua tentando e há sim uma possibilidade do Santos acabar cedendo, tá? O Botafogo não dá essa negociação como descartada, porém, a princípio, o Santos negou a proposta do Botafogo. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir driblar aí essa negação do Santos e trazer o atleta. Parece que o Santos até teria ficado animado com a proposta, mas a forma como ela foi, como seriam os pagamentos, não animou o clube santista, tá bom? Então vamos ver se o Botafogo consegue driblar essa situação e consegue fazer com que o Santos aceite. E para finalizar o vídeo de hoje, mas não menos importante, temos o Texto rebatendo aí o Landim sobre o fair play financeiro. Ele falou que o Botafogo está dentro das normas. Ele falou o seguinte: as nossas receitas aumentaram tanto que nossos atuais níveis salariais representam apenas 45% delas. Isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair play financeiro. Então o Texto deixando claro aí que os salários dos jogadores do Botafogo representam só 45% das receitas do clube, cara, o que é uma coisa realmente fenomenal, tá? O Texto continuou falando que acredita na ideia de trazer o fair play financeiro para o Brasil. Se essas regras fossem aplicadas, o Botafogo ainda seria possível de acontecer, que estamos muito bem financeiramente. Falou também que a nossa receita aumentou muito e evitou criar mais polêmica com o presidente do Flamengo. Então falou que o Botafogo é viável financeiramente, que os salários representam menos que 50%, ali cerca de 45% do que a gente recebe, e que mesmo se fossem aplicadas as regras do fair play financeiro no Brasil, o Botafogo não seria afetado com isso e seria possível. Então, né, dando uma aula de gestão aí pro presidente do rival, que já está chorando, né, por ter tomado uma goleada. Enfim, galera, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, comenta quem você prefere, né, se o Kelvin ou o Vitinho, deixa aí sua opinião sobre o Jefferson Maciel também, e é isso, galera. Fico por aqui, meu nome é Gabriel, foi um prazer atualizar vocês sobre o nosso glorioso. Daqui a pouco temos aí live com o nosso amigo Gustavo ao meio-dia, tá bom? Tamo junto, grande abraço e vamos com tudo que amanhã tem um jogo decisivo.